Olá, pessoas e outros seres, tudo bem com vocês? Como estão? Estou aqui hoje para continuar este assunto que renderá muita coisa nesse canal, que é Cruella, o filme deste ano, que eu trouxe a Emma Stone como protagonista, como essa vilã, né? Essa vilã, ó. Ai, que eu adoro ela. Então a gente vai falar um pouco, né, sobre o filme. Eu já fiz um vídeo sem spoilers, que eu tava surtada de acabar de assistir o filme. E agora eu vou trazer um vídeo com spoilers, né, discutindo, analisando algumas coisas. E vou trazer outros vídeos também, falando sobre a moda, sobre a música, movimento punk, sobre referências a outras obras que trazem o personagem, da Disney mesmo. Mas esse aqui é mais pra falar do filme, trazer algumas informações, curiosidades, análise, enfim, tá? E eu tô aqui usando, ó, o meu colar Batalha da Fé com o olho grego da determinação, porque se existe uma qualidade em Cruella, é determinação, não é mesmo? E se você não sabe que colar é esse, este é o colar da Miçangas de Amor, que eu ajudei a criar na nossa parceria criativa. No meu vídeo sobre a Lorraine Warren, eu explico esse colar, os significados. No meu Instagram também, lá também tem informações sobre a nossa parceria. Dá uma olhadinha lá, eu vou deixar aqui o meu Instagram, vou deixar aqui assim, do Instagram, o YouTube da Miçangas de Amor para vocês conhecerem. A gente tá numa parceria criativa super legal. Em breve vai ter novas peças, inclusive inspiradas em Cruella, tá bom? Deixa aqui o spoiler. Mas vão lá conferir, assistam meu vídeo sobre a Lorraine Warren. E é isso, vamos lá com determinação, que é a segunda vez que eu tento gravar esse vídeo, então eu estou sendo determinado, já tá aqui meu amuleto. Bom, esse filme é maravilhoso. Eu falei no último vídeo que eu acredito que a Disney fez ele com muito cuidado, com muita delicadeza para abordar essa personagem tão antiga da Disney. 101 Dálmatas foi lançado em 1962, então é uma vilã bem antiga. E polêmica, né, pelo fato de querer fazer casaco de peles com os filhotes. Eu não entendi muito bem. Eu entendo que é algo completamente horrível você matar animais para vestir roupas, apesar de que nós ainda usamos couro de vacas e bois, né? Mas eu sou contra isso também, apesar de que eu nem sei se eu tenho coisas de couro e eu ainda como carne, né? O vegetarianismo aí existe, né? Então, enfim, eu assumo a minha hipocrisia de entender os conceitos do vegetarianismo e não praticá-los, né? Mas, enfim, eu não entendo por que todo mundo odeia tanto a Cruella por causa disso, enquanto, por exemplo, eu não odeio a Malévola que tentou matar um bebê, né? Todos os vilões fizeram coisas horríveis, então eu acho que a gente deveria odiar todos igualmente. Ou então, gostar deles, ser menos hipócrita, sabe? Por exemplo, eu não gosto do Frollo. Ele matou uma mulher, ele deve ter matado milhares de outras pessoas em Paris, tentou matar o Quasimodo, era um monstro, mas talvez ele não tenha feito tanto mal quanto outros vilões, mas ele tem algo pessoal comigo por ser religioso. Então a gente tem que entender entender e assumir os motivos, os reais motivos de por que a gente odeia os vilões, sabe? Bom, enfim, e entender que isso é subjetivo, sabe? Tipo, tem gente que adora o Frollo. Eu não consigo, por quê? Porque ele é religioso. Sabe? Tipo, tem gente que odeia a Cruella. Eu odeio, eu adoro a Cruella. Apesar dos erros dela. Só que eu acho que a gente tem que entender isso, não ficar impondo nos outros, sabe? Tem muita gente que impõe que a Cruella é a pior vilã. Gente, desculpa, eu não acho que ela é a pior vilã. Mas enfim, isso é subjetivo. Mas tem todo esse cuidado, tem essa polêmica toda em volta da Cruella. Então eu entendo que a Disney teve muito cuidado para fazer esse filme. E esse filme tem muito detalhe, muita referência. É muito cuidado mesmo, ele foi feito com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção em tudo. Bom, e assim, uma das coisas principais do filme, que eu acho que não tem como a gente não falar disso, falando desse filme, além de moda, música e movimento punk, que eu vou trazer em um vídeo separado, é a humanização da
Cruella, né? A humanização, como se ela nunca tivesse sido humana. No livro, que eu também pretendo trazer um vídeo sobre o livro que originou, o livro que chama 101 Dálmatas, da Dottie Smith, que originou o filme 101 Dálmatas, né? Que ele foi escrito... Ai, gente, eu não sei aqui. O livro foi escrito em 56. Lá ela é retratada meio diabólica, mas a Disney sempre representou ela humana, né? Mas enfim. Nesse filme, a Cruella não quer matar os cães. Ela ama os cães. Inclusive, ela tem um cãozinho de estimação que é o Buddy, que ela resgata do lixão depois de uma das vezes que ela sofreu bullying na escola por ter os cabelos pretos e brancos. E outro spoiler, vou trazer um videozinho falando sobre isso, tá? Dela ter nascido com o cabelo assim, porque eu pesquisei e existe na vida real uma condição genética que pode causar isso, tá? Mas eu vou trazer também em outro vídeo. Então, ela sofre bullying, ela cai no lixão e ela encontra um filhotinho de cachorro, que é o Buddy. E ela fica com o Buddy o filme todo. Ela fala que naquele momento ela encontrou um amigo. Ela não conseguia encontrar amigos na escola, apesar de existir a Anitta, mas ela encontrou um ali no lixo, que era o Buddy. Vou falar de Anitta e Buddy em outro vídeo também. Gente, tem muito vídeo sobre esse filme, que esse filme é uma surra de referência, de enredo, enfim, de tudo. Então a Cruella, ela gosta dos cachorros, tanto que na equipe dela ali, junto com o Horácio e com o Jasper, que, gente, eu adorei o Horácio e o Jasper nesse filme, porque eles sempre eram retratados como, assim, bobões, sabe? Tipo, meio imbecis. E aqui não, tipo, eles são muito engraçados, eu me diverti muito com eles, mas eles não são imbecis, pelo contrário. O Jasper é muito inteligente e o Horace também, porque ele e o Wink, que é o cachorrinho dele, mano, eles fazem muita coisa genial mesmo, sabe? Eles são ótimos no disfarce, ótimos em encenar quando tem ali que se disfarçar, fazer os golpes e ajudar a Cruella e tal. Então, assim, eu adorei eles. E tem ali o questão do Wink, né? Que também faz parte da equipe da Cruella. E no final, gente, a Cruella fica com os dálmatas da baronesa. Eu falei que ia ter spoiler, né? Porque vai ter esse vídeo com spoiler. Ela fica com os dálmatas da baronesa. E ao longo do filme a gente vê que eles vão se apegando a ela. Porque assim, como que quando a baronesa manda eles pra matar a Cruella, ela só faz assim, senta. E eles sentam. A gente não viu ela adestrando esses dálmatas. Eles eram adestrados pela baronesa. Mas eles, ao longo do filme a gente vai vendo que o tempo que eles ficam lá na casa da Cruella e do Jasper e do Horace, eles pegam uma amizade, né? A gente vê o Horace assistindo futebol com os 3 dálmatas. Aí até um dálmata, que acredito que seja a Genghis, né? Que fica grávida, vai ali perto da Cruella e olha pra ela, e a Cruella, eu permito que você fique. Então, tipo, eu permito que você deite, né? E aí a dálmata ali. Então, assim, na hora que a baronesa põe fogo ali e vai embora e a Cruella tá lá pra morrer, queimada, os dálmatas não querem ir embora com a baronesa. Eles ficam fazendo força, eles olham pro Buddy e pro Wink, que estão num cantinho, assim, tipo, eles querem ficar ali, eles não querem voltar pra baronesa, porque a baronesa não ama eles. Ela só tem eles por status e pra ter assassinos ali, né? A Cruella não. A Cruella, por mais que não demonstre tanto afeto, mas ela cuida deles, né? Melhor do que a baronesa. Tanto que eles passam a respeitá-la. E no final do filme, eles ficam com ela, né? Porque tá lá a Cruella, dona da Hell Hall, né? Que ela muda o nome, porque nas histórias originais a casa da Cruella chama Hell Hall, que seria a mansão do inferno, salão do inferno. E aí naquela hora que ela tira, por isso que ela tira o Man do Hellman, que era o sobrenome dela, da baronesa, e fica Hell Hall. Ela tá ali e os dálmatas estão com ela, né? E a Genghis dá luz aos filhotinhos e a Cruella, né,
cuida desse... Gente, eu surtei na cena pós-crédito, que é o Roger recebendo o Pongo e a Anitta recebendo a Perdita. E tipo, a gente descobre como que começou 101 Dálmatas. Cara, eu amei. E aí o Roger, porque assim, é legal a gente ver também disso, que além dessa coisa dos cães, que dá esse gancho pro 101 Dálmatas, em 101 Dálmatas a gente sabe que a Anitta gosta da Cruella, né? Gente, eu não acredito que a continuação de Cruella, já foi confirmada, a Cruella 2, vai mostrar 101 Dálmatas como é, tá? Eu não acredito nisso. Eles mudaram a personagem, eles não vão fazer o próximo filme onde ela vai sequestrar cão pra fazer cadáver. Eu não acredito nisso. Mas é legal a gente ver essas referências, porque em 101 Dálmatas a Anitta gosta da Cruella e o Roger não gosta, e ele não entende por que a Anitta gosta dela. E aqui no filme Cruella, a gente entende que a Anitta conhece ela desde criança. E a Anitta é uma das poucas pessoas que sabem que a Cruella é a Stella, porque a Stella morre, né? Eles enterram a Stella. A Cruella é uma outra pessoa para a sociedade. Mas a Anitta sabe quem é a Cruella. E o Roger, a Cruella fala isso. Eu falei no outro vídeo, a narração da Cruella é muito importante para a gente entender detalhes da história. A Cruella fala que o Roger odeia ela porque ele culpa a Cruella de ter sido demitido, porque a baronesa pede para ele investigar a Cruella e começa a falar que eles têm que processar a Cruella, e aí ele começa a falar que ele falou com a polícia, pesquisou nas leis e ele não encontrou nenhuma coisa que pudesse condenar a Cruella. E aí a baronesa demite ele. Então, aí a Cruella fala que ele culpa a Cruella por ter sido demitido. Por isso que lá no final da cena pós-créditos, ele começa a compor a música Cruella de Vil, Cruella de Vil, que ele canta, né, a música, o hino da Cruella, que é apresentada em 101 Dálmatas. Então, assim, e legal também de saber que a Anitta e o Roger conviviam no mesmo círculo, né? Porque a Anitta sempre ia nos eventos da baronesa e o Roger era advogado da baronesa. Então, ai, gente, é coisa de fã, mas, tipo, é muito legal, né? E aproveitando, falando aqui, eu tô olhando na cola, tá? No roteiro aqui, porque... Falando, deixa eu só voltar a falar dos Dálmatas, que os cães ali... Ai, gente, eu amei a cena. Quando ela tá morrendo lá queimada, mas a Genghis, a Dálmata, caga o colar naquele momento. Tipo assim, eu não tinha percebido a primeira vez que eu assisti, na segunda vez que eu prestei atenção. Porque a baronesa tá puxando eles não querem com a baronesa. E aí ela fala assim, Genghis, que menina má. Por quê? Porque aí quando o John, a gente vê que tem uma silhueta ali, que tipo, a gente sabe que é o John que foi salvar a Cruella, ele agacha e pega uma coisa com um lenço. Mano, é o cocô da Genghis que o colar tá lá. Tipo, no momento que a Cruella tá pra morrer, a cachorra caga o colar que eles estavam buscando tanto tempo. Eu não acho que a cachorra... sabia, é agora que eu vou cagar o colar. Mas é interessante porque ela não queria voltar com a baronesa, ela queria ficar com a Cruella. Dá a impressão de que eles queriam salvar a Cruella, que depois o Buddy e o Wink conseguem lá, tentam desamarrar a Cruella. E ela solta ali o que ela estava guardando, né? É algo meio... eu tô indo pra metáfora, tá? Ela estava guardando algo porque... ela queria entregar para Cruella, sabe? Ela chegou no momento, talvez, que ela tenha atingido uma confiança, ela confiava na Cruella e ela não queria devolver aquilo para a baronesa, ela queria ajudar a Cruella, sabe? Enfim, isso é uma coisa metafórica, tá? Mas o que é legal é que, assim, em 101 Dálmatas, a história é dos Dálmatas, então os animais, assim como em vários outros filmes, tipo Beethoven, os animais, eles são personagens, eles têm atitudes e comportamentos humanos. Nesse filme, apesar deles não falarem, né, não serem tem uma palavra, antropomorfizados, que é quando os animais ganham características humanas, eles não falam e tal, mas tipo, eles são conscientes, eles são personagens que sem eles a trama não consegue fluir, né? Os golpes da Cruella, do Jasper e do Horace, eles precisam do Buddy e do Wink, especialmente do Wink.
Então é legal como eles mantiveram essa essência de 101 Dálmatas, onde os cães são personagens e tem ali atitudes importantes e necessárias para o funcionamento da história toda, né? Isso é bem legal. Outra coisa, vamos lá, deixa eu olhar, porque a gente tem muita coisa. Eu falei, né, que outra coisa que eu acho que é bem tratada nesse filme é essa questão, além da perspectiva, né, porque a gente tem a perspectiva da Cruella, a gente tem a perspectiva da baronesa contando a história da mãe adotiva da Cruella, a gente tem a questão da fama, né, da reputação. Isso, gente, me lembrou muito o filme me lembrou muitas outras obras, eu vou falar, mas assim, a música da Taylor Swift Look What You Made Me Do, né? Olha o que você me fez fazer. Que no clipe ela mata as antigas versões dela, né? A Taylor Swift cantora de country, a Taylor Swift fofa, a Taylor Swift que cantava sobre os ex-namorados. E essa música faz parte de um álbum que chama Reputation. E ela falando sobre reputação, né? A reputação que ela tinha, que ela tem e que ela tá querendo construir. Esse álbum sei lá, uns 3 anos atrás ou mais, talvez. Mas em Cruella isso acontece, porque assim, a gente vê que a Cruella, a Stella, sempre teve um lado diferente. A Stella sempre foi diferente, não pelo cabelo, mas dentro dela, né? Até é questionado se seria uma herança da psicopatia da mãe. Gente, psicopatia é um termo cientificamente não definido, tá? Eu falei já no primeiro vídeo aqui no canal, eu sou formado em psicologia, então psicopatia é um termo muito cinza, um termo muito obscuro na ciência. A gente não sabe exatamente o que é psicopatia, mas assim, não é do jeito que o povo pensa, sabe? Então questionam se a baronesa é psicopata, como a Cruella é filha biológica dela também ela seja psicopata. Não vamos entrar nisso porque é muito complexo, mas assim, gente, não acreditem nisso, tá? Não é todo serial killer, todo assassino que é psicopata. Apesar da baronesa apresentar 5 características de psicopatia, a Cruella não. Especialmente porque a Cruella ama. E, segundo grande parte das pesquisas, psicopatas não amam, não têm sentimentos. Mas enfim, vamos lá. A Stella sempre teve essa diferença. Ela sempre foi explosiva, ela sempre foi determinada, né? Ela tinha isso e desde criança a mãe dela e a sociedade reprimem o que a mãe dela chama de Cruella, um lado cruel. Aí me lembra aquela música da Pink, Fucking Perfect, que ela mostra a menina quando criança brigando, o menino rouba o ursinho dela, vai lá embaixo, menina, a professora vem e fala, isso é feio, menina não faz isso, nananã. E aí ela cresce com um monte de coisas, de problemas psicológicos e emocionais, ela entra em depressão, ela tenta suicídio, enfim. E é isso que a gente vê um pouco na Cruella, né? É reprimido isso, tanto que a mãe fala que é cruel. Na psicologia junguiana a gente poderia chamar isso de sombra, que são aquelas coisas que falam pra gente que é errado. Partes nossas, traços da nossa personalidade que falam que é errado. E a gente vai guardando. E aí chega um momento que isso estoura de alguma forma. A Stella vivia estourando quando criança. E aí depois, quando ela perde a mãe, ela se culpa, ela internaliza aquela persona da mãe, aquela ideia da mãe que ela tinha, e ela fala, não, eu preciso ser Stella, porque foi a Cruella que matou minha mãe, eu desobedeci, por isso minha mãe morreu, ela se sentia culpada. Então ela assume a Stella, ela vive anos como Stella, apesar de dar seus golpes, né? Mas ela vive como Stella. E aí é só no momento que tudo rui ao redor dela, que ela descobre que a baronesa matou a mãe dela, a baronesa era um ícone para ela, um ídolo para ela, né? Uma heroína, vamos dizer assim, ela admirava a baronesa. Ela percebe que ela precisa de uma força extra. E não dá mais para ser a Stella boazinha. E aí ela assume isso. No começo ela tem dificuldade de entender quem é Cruella, de assimilar Cruella ela mesma, tanto que ela começa até a maltratar. Eu fiquei um pouco com raiva da Cruella quando ela maltrata o Jasper Horace.
Eu fiquei com raiva da Cruella nesse momento. E isso é legal, porque, tipo, a Cruella é uma pessoa, né? Então, tipo, tudo bem a gente sentir raiva dela e mesmo assim gostar dela, porque ela erra, né? Então, a Cruella demora pra entender, a Stella demora pra... A Cruella e a Stella demoram pra se entender ali, até que no final do filme elas conseguem se unir. E a Cruella entende que não tem mais lugar para a Stella. Ela guarda dentro dela aquilo que ela acha que presta da Stella, né? As lembranças boas da mãe, a amizade com o Horace, com o Jasper e com o Art, os animais que estão com ela. Mas ela entende que ela sempre foi Cruella. A maior parte dela sempre foi Cruella. E então ela mata a Stella, né? Tem toda aquela encenação, o enterro falso da Stella, e ela se torna Cruella. Isso é muito legal porque isso é reputação. Ela não matou a Stella dentro dela, ela matou a Stella para a sociedade. A Stella morreu para a sociedade, não para ela. Ela sabia que dentro dela ainda existiria Stella, mas a sociedade, para a sociedade não. Para a sociedade, a Stella estava morta e só existia Cruella. E isso é interessante falar sobre a sociedade. Aqui tem duas coisas interessantes. Primeiro, a gente percebe nisso, em todo esse filme, toda essa história da Cruella, ninguém é 100% vilão e 100% herói. Isso é uma coisa, gente, a gente precisa entender isso. Nenhum ser humano é 100% mal e 100% bem, até porque bem e mal são relativos. Às vezes uma pessoa faz algo pra mim que eu falo, nossa, isso foi horrível, isso me prejudicou, mas pra você fez bem. Então, assim, é muito complexo, isso também não quero detalhar, mas assim, a Disney, eu ouvi críticas disso também pra Disney. A Disney tá romantizando os vilões dela. Gente, do meu ponto de vista, a Disney tá consertando o erro. A Disney foi responsável por colocar na nossa cabeça, uma das responsáveis, né? Obviamente. Ela traduziu o que a sociedade pensava e ainda pensa. Que existem pessoas 100% más. E por isso eles criaram os vilões. E agora eles estão revisitando esses vilões, especialmente os vilões... aqueles famosos, porque também tem dinheiro, obviamente, né? Disney é uma empresa que quer dinheiro. Como Malévola e Cruella, que sempre foram populares, sempre venderam muito. Mas eles estão aproveitando, né? O dinheiro também nos favorece. Eles estão aproveitando para falar que, gente, tipo assim, gente, a gente deu uma erradinha, tá? A gente pintou esse monstrão, mas não é bem assim a história. Estão nos trazendo exemplos de que todos nós temos o bem e o mal dentro de nós. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Outras obras estão fazendo isso, como por exemplo Arlequina e Coringa, né? Que todo mundo ama, apesar do Coringa ter matado um monte de gente. Todo mundo admira o Coringa, né? Eu admiro também, porque tem coisas que ele faz que fazem sentido, especialmente socialmente falando. E tudo bem a gente gostar dessas pessoas que fazem coisas ruins. A gente pode gostar, não precisa fazer, eu não preciso matar alguém. Eu posso admirar o Coringa, ver que coisas que ele faz me inspiram, mas tem coisas que ele faz que eu não concordo, eu não preciso fazer, né? Enfim, essas obras estão trazendo isso, né? De que todos nós temos coisas boas e coisas ruins. A Arlequina, ela é uma anti-heroína. Por quê? Porque ela ela salva um monte de gente, mas ela também mata umas pessoas, né? E a Disney fez isso com Cruella, fez com Malévola, magistralmente fez com Malévola e fez com Cruella. E aí a gente também começa a pensar em outra coisa, assim, se quem a gente achava que era monstruoso, que era o vilão, não é vilão, tipo, é vilão, mas também é herói, tipo, tem o bem e o mal dentro de si, e as pessoas que a gente admira? E aquelas pessoas que a gente coloca lá em cima, nossa, são santas, elas também têm o mal. Isso também é mostrado em Malévola 2 e em Cruella. Cruella é a figura da baronesa, que era admirada por todo mundo, era importante, fazia parte da nobreza, né? Baronesa. Era ali, o ícone da moda. Mas ela era podre, péssima, né? Apesar de ter ensinado muito a Stella, tá vendo? Tem o bem ali, ela ensinou a Stella. E na Malévola, foi a rainha de Malévola 2, ela era uma rainha, todo mundo acreditava nela, todo mundo admirava ela, e ela também era podre, ela inventou um monte de mentira. Então a gente tem que
tomar cuidado com isso, porque nem todo mundo é 100% santo e nem todo mundo é 100% pecador. E tem uma música nesse filme que fala disso, que eu surtei quando tocaram Sympathy for the Devil do Rolling Stones no final do filme. Eu vou falar sobre isso depois. Mas essa música fala, é praticamente o demônio cantando e dizendo que, tipo assim, cara, você e sou eu, né? As pessoas são o demônio, porque são as pessoas que matam, que roubam, e todo mundo tem o bem e o mal, todo mundo. Tipo, e na música fala, todo policial é um criminoso e todo pecador é um santo, porque a gente tem isso. Tô me estendendo demais. Mas falando sobre Malévola, outra coisa que tem em comum entre as duas obras, né, foi essa questão da difamação. Porque em Malévola 2, a gente vê que... Eu tô riscando aqui que eu já falei, tá? Por isso que eu tô aqui olhando pro lado. A gente vê que foi a rainha lá, a mãe do príncipe Filipe, que espalhou a história de que a Malévola era uma bruxa má, que enfeitiçou uma criança e que enfeitiçou o reino todo. A história que a gente conhece da Bela Adormecida original da Disney, no universo de Malévola, foi uma invenção da rainha. Foi uma difamação pública que alguém, ali uma mídia da época, espalhou para a sociedade. E aqui a gente vê isso, porque a história que a gente conhece dos 101 Dálmatas, de que a Cruella matou Dálmatas, ou queria matar Dálmatas para fazer um filhote, foi uma invenção da baronesa e da mídia. Porque no primeiro desfile da Cruella, quando ela usa aquele casaco com estampa de Dálmata, a baronesa fala, ela matou os meus Dálmatas. E logo depois daquilo, já vem a morte da Cruella, né? A baronesa dá a pista, isso fica claro, a baronesa que avisa a mídia de que a Cruella estava morta. E a mídia começa a noticiar, assassina de filhotes morta. Então, e aí depois a Cruella vai até o Art e ele pergunta, né? Você matou os filhotes? E olha só, filhotes, o cachorro da baronesa nem era filhote. Olha como foi aumentado. A Cruella fala, não, mas as pessoas precisam de um vilão em quem acreditar. E se eu me encaixo nos requisitos, que seja eu. Gente, nós precisamos de vilões. Isso eu não sei se já saiu um vídeo que eu falei sobre isso, mas eu vou falar sobre essa questão do demônio e da bruxaria. O demônio foi criado para isso, pra gente acreditar que ele é o mal supremo, né? Nós fomos ensinados a necessitar de um símbolo, uma pessoa, para a gente depositar todo o mal, né? E é isso que acontece com a Cruella e com a Malévola. A sociedade fica perguntando, nossa, mas né, se a gente tem uma heroína, que era a rainha no caso da Malévola e a baronesa no caso da Cruella, a gente precisa ter um vilão. Essa dicotomia foi ensinada pra gente. Então a gente precisa ter um ser maligno supremo. E a Cruella, dane-se. O que importa é a minha verdade. Eu sei que eu não fiz isso. As pessoas que vivem comigo, os meus amigos, sabem que eu não fiz isso. Então, dane-se. Ela também queria popularidade, queria chocar, queria desbancar a baronesa. Então, né? Então, assim, a difamação foi essa reputação, novamente. Lembra o álbum da Taylor Swift? Reputação. Uma reputação que não é nossa, que nos é dado. A sociedade nos impõe essa reputação, tá? Eu falei da Arlequina, gente, esse vídeo tá ficando maior do que eu queria, mas eu vou finalizar agora falando em duas coisas que eu enxerguei nesse filme. A interpretação da Emma Stone, eu preciso falar disso, foi maravilhosa, gente. Tinha momentos quando ela tava no começo de trazer a Cruella de volta, ela parava assim meio corcunda, o corpo assim estranho, do jeito... A Cruella é estranha, né? A Cruella tem trejeitos estranhos. E eu achei isso fantástico. É como se fisicamente a Stella se transformasse em Cruella. A Stella era mais despojada. Aí quando ela começa a trazer a Cruella, ela fica, sabe, corcunda, entortada. E tem um corpo assim, ela fala mais assim, angulosamente. E aí depois, quando ela já
meio que né, que eu falei que junta as duas e vira definitivamente a Cruella, ela fica imponente, ela fica reta, né? Ela não é tão exagerada, só a gargalhada. Vou falar da gargalhada em outro vídeo. Mas assim, fisicamente, a transformação emocional e psicológica de Stella para Cruella é transmitido fisicamente pela Emma Stone. Gente, fabuloso. Eu falei da Arlequina e do Coringa. É legal como Cruella tem um pouco dessa pegada de filmes de super-herói, porque a gente tem cenas de ação, são cenas de ação de roubo, mas, por exemplo, em Batman, ali a gente vem aves de rapina, em Coringa tem essas coisas de roubo, então tem perseguição de carro, a questão da vida dupla. A Stella passa por uma vida dupla. De noite ela é Cruella, confrontando a baronesa, e de dia ela é a Stella trabalhando com a baronesa. Isso é muito super-herói, né? De ter uma vida dupla, de ter uma outra identidade. E aí a gente pode até pensar, por exemplo, no Batman, que tem essa questão de que muitos falam que o Batman, na verdade, é a pessoa, e o Bruce Wayne é a máscara, né? Então essa transformação do alter ego e da primeira identidade, assim dizer, que acontece em Stella Cruella. E aquela... Cruella costurando os casulos de traça, mariposa, não sei qual inseto que é, um dos dois, no vestido, gente. E o legal é que, assim, aquele vestido foi a Stella que fez, a baronesa pegou ela lá no beco, levou à força, roubou aquele desenho e disse: essa é a minha obra assinatura. Essa é a minha obra-prima da coleção. Ou seja, a Cruella pensou assim: ela roubou a minha criação, pois eu vou destruir a criação dela. E aí ela consegue, gente, costurar aquele monte de casulo, de mariposa, de traço. Gente, isso é fantástico. E também tem um quê de super-herói. Me lembram muito as histórias do Batman. Essa coisa de cofre, de uma coisa assim bizarra de você pensar, um vestido de casulo. Isso me lembra também muitas histórias do Batman. E outra referência que eu senti foi com a história da Cinderela, né? Eu vou finalizar o vídeo falando disso. Eu achei que tem ali implícita muitas semelhanças com a Cinderela, e eu acho que isso foi talvez tenha sido proposital da Disney, pra trazer, tipo assim, ela é uma vilã, mas ela também é uma princesa, ela também é uma heroína. O Art chama a Cruella de Cinderela. Quando ela conhece o Art, que ela entrou na loja dele, eu vou falar do Art da loja dele em outro vídeo, tá? Falando sobre